Você já parou para pensar como a sua altura poderia decidir se você sobreviveria ou desapareceria da história? Porque existe uma espécie humana que simplesmente quebrou todas as regras que a gente acha que entende sobre evolução. E ela tinha pouco mais de 1 metro de altura. Agora imagina isso. Humanos minúsculos, vivendo numa ilha isolada, cercados por predadores gigantes e ainda assim sobrevivendo por centenas de milhares de anos. Parece ficção, mas não é. E o mais intrigante é que ninguém sabia que eles existiram, até muito recentemente. Se você curte histórias reais que parecem impossíveis, já fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui muda completamente a forma como a gente enxerga a evolução humana. Tudo começa com uma obsessão moderna: altura. Hoje, ser mais alto está ligado a status, saúde, até percepção social. Inclusive, dados mostram que recém-nascidos atuais tendem a ser cerca de 5% mais altos do que pessoas de um século atrás. Ou seja, estamos ficando maiores. Mas aqui está o problema. Enquanto nós crescíamos, existiu uma espécie humana que seguiu o caminho completamente oposto. E não só isso. Ela prosperou. No início dos anos 2000, arqueólogos escavando uma caverna chamada Liambua, na ilha de Flores, na Indonésia, encontraram algo que parecia impossível. Um esqueleto quase completo, mas extremamente pequeno. O espécime foi chamado de LB1. Altura, cerca de 1,06 metros. Peso estimado, 25 quilos. E não era uma criança. Era um adulto. Agora pensa nisso. Isso colocaria esse indivíduo dentro da faixa de nanismo se fosse um humano moderno. Só que logo ficou claro que não era um caso isolado. Ao todo, restos de cerca de 15 indivíduos foram encontrados. Ou seja, era uma população inteira. E é aqui que tudo muda. Os cientistas deram a essa espécie o nome de Homo floresiensis, mas rapidamente ela ganhou um apelido mais popular: hobbits. Só que essa história não é fofa, nem um pouco. Porque quando os pesquisadores começaram a analisar a anatomia desses indivíduos, perceberam algo estranho, muito estranho. Eles tinham pés grandes e achatados, desproporcionais ao corpo. Caminhavam provavelmente com os joelhos mais flexionados, com um jeito meio diferente do nosso. A postura podia ser mais curvada, as clavículas eram curtas, o rosto não tinha queixo definido e apresentava traços mais primitivos, como arcadas supraciliares salientes. Era como se você misturasse características muito antigas com outras mais modernas, tudo num corpo de 1 metro. E aí veio a parte mais controversa: o cérebro. Volume médio estimado cerca de 380 centímetros cúbicos. Para você ter uma ideia, isso é mais de 3 vezes menor do que o cérebro humano moderno, e até menor do que de Homo erectus. Então surge a pergunta inevitável: como uma criatura com um cérebro tão pequeno poderia sobreviver, ainda mais em um ambiente hostil? E é aqui que a narrativa começa a ficar mais complexa. Porque evidências mostram que eles não só sobreviviam, como também dominavam técnicas relativamente sofisticadas. Foram encontradas mais de 10.000 ferramentas de pedra em uma única caverna, ferramentas que lembram em muitos aspectos aquelas usadas por Homo sapiens em regiões próximas. Além disso, há indícios do uso controlado do fogo e evidências de abate de animais. Ou seja, fato, cérebro pequeno. Evidência, comportamento complexo. Hipótese, a inteligência deles funcionava de forma diferente do que a gente imagina. Agora segura isso. Porque uma análise específica aponta para a área de Brodmann 10, uma região associada a planejamento e tomada de decisão, com uma estrutura comparável à de humanos modernos. E isso muda tudo. Porque talvez o tamanho do cérebro não seja o único fator determinante de inteligência. Mas então, de onde vieram esses hobbits? Essa é uma das maiores discussões científicas até hoje. Hipótese número 1. Eles descendem de formas muito primitivas, como Homo habilis ou até Australopithecus. Se isso for verdade, significa que uma linhagem extremamente antiga saiu da África e conseguiu chegar até Flores. Hipótese número 2. Eles descendem de Homo erectus,
que teria passado por um processo extremo de redução de tamanho. E aqui entra um conceito crucial: nanismo insular. Em ilhas isoladas com poucos recursos, espécies grandes tendem a ficar menores ao longo das gerações. É uma adaptação energética. Menor corpo, menor necessidade de alimento. E Flores era exatamente esse tipo de ambiente. Mas tem um detalhe. Existe também uma hipótese mais controversa. Deficiência congênita de iodo poderia ter influenciado certas características físicas. Só que isso não é consenso científico. Então temos fato, isolamento geográfico. Evidência, redução corporal extrema. Hipótese, múltiplas causas atuando juntas. Agora pensa nisso. Uma população humana inteira, vivendo isolada, evoluindo de forma única durante cerca de 950 mil anos. Isso é uma das maiores longevidades conhecidas dentro do gênero Homo. Mas sobreviver em Flores não era fácil. Na verdade, era quase um pesadelo. A ilha, durante o Pleistoceno, era um tipo de mundo perdido. Um ecossistema onde coexistiam fenômenos opostos, nanismo insular e gigantismo insular. Ou seja, enquanto alguns animais ficavam pequenos, outros ficavam gigantes. E os Homo floresienses estavam bem no meio disso. Predadores? Muitos. Uma cegonha gigante chamada Leptoptilis robustus podia chegar a 1,80 de altura, com uma envergadura de mais de 3 metros. Havia grandes aves de rapina do gênero Trigonóceps, dragões de Komodo com até 3 metros de comprimento e 90 quilos, crocodilos de água salgada ultrapassando 1 tonelada e com força de mordida absurda, sem contar cobras venenosas, pítons gigantes, aranhas, escorpiões. Agora imagina você, com 1 metro de altura, vivendo nesse cenário. E ainda assim, eles prosperaram. Mas como? A resposta pode estar na dieta. Roedores eram uma fonte importante de alimento, inclusive espécies grandes dentro daquele ecossistema. Mas eles também caçavam algo muito mais impressionante: estegodontes anões, parentes distantes dos elefantes. Alguns adultos chegavam a cerca de 1,7 tonelada e quase 2 metros de altura no ombro. Em fases posteriores, esses animais também diminuíram, chegando a cerca de 570 quilos. Mesmo assim, ainda eram enormes comparados aos hobbits. Evidências sugerem que Homo floresiensis caçava filhotes ou indivíduos juvenis, usando ferramentas como pontas, lâminas e perfuradores. Ou seja, estratégia, cooperação e planejamento. Agora vem o primeiro falso clímax. Por muito tempo, a narrativa foi: eles eram pequenos, isolados, adaptados e desapareceram por causas naturais. Mudanças climáticas, erupções vulcânicas, colapso ecológico. Faz sentido, certo? Só que tem um detalhe: a linha do tempo. E é aqui que tudo muda de novo. Os registros indicam que Homo sapiens chegou à região de Flores há cerca de 50 mil anos. E adivinha quando Homo floresiensis desaparece do registro fóssil? Mais ou menos nesse mesmo período. Coincidência? Mas agora entra uma hipótese mais desconfortável. E se não foi só coincidência? Hipótese: conflito direto entre espécies. Outra hipótese: competição por recursos. Outra ainda: alteração do ecossistema causada pela chegada de humanos modernos. Fato: coexistência temporal é possível. Evidência: desaparecimento coincide com chegada de Homo sapiens. Hipótese: interação pode ter sido decisiva. Só que não existe prova direta de confronto, e isso mantém o mistério aberto. Agora pensa nisso. Uma espécie humana que sobreviveu por quase 1 milhão de anos, em um dos ambientes mais hostis imagináveis, e que desaparece logo depois da chegada da nossa própria espécie. E é aqui que entra a ironia. Nós nos vemos como o ápice da evolução, mas talvez, em algum momento, fomos também o fim de outras histórias humanas. E talvez nem percebemos. Porque a história do Homo floresiensis não é só sobre tamanho, não é só sobre sobrevivência. É sobre diversidade humana, sobre caminhos evolutivos que deram certo por muito tempo
e que foram interrompidos, não necessariamente por falha, mas por encontro. E isso recontextualiza tudo, porque a pergunta deixa de ser por que eles eram tão pequenos. Quantas outras versões de humanidade já existiram e desapareceram sem que a gente sequer saiba? E se essa não foi a única vez que cruzamos com outra espécie humana, mas foi a única que conseguimos contar? E se eu te disser que a história pode ser ainda mais perturbadora do que parece? Porque até agora tudo aponta para uma espécie pequena, adaptada, resiliente, que simplesmente desapareceu. Mas existe um detalhe que muita gente ignora e ele muda completamente o peso dessa narrativa. Não existe, até hoje, evidência de DNA recuperado de Homo floresiensis. Tentativas foram feitas, repetidas vezes, e falharam. Isso significa que tudo o que sabemos vem de ossos, ferramentas e contexto ambiental. Ou seja, nós estamos reconstruindo uma história inteira com peças incompletas. E isso abre espaço para algo desconfortável: incerteza. Agora pensa comigo. Se não temos DNA, não conseguimos afirmar com absoluta certeza de onde eles vieram. Não conseguimos medir com precisão o grau de parentesco com outras espécies humanas. E isso mantém duas possibilidades vivas e extremamente intrigantes. Primeira, eles eram descendentes de Homo erectus, que chegou à ilha e encolheu ao longo das gerações. Segunda, eles vieram de uma linhagem ainda mais antiga, algo próximo de Homo habilis. E se essa segunda hipótese estiver correta, isso significa que uma espécie extremamente primitiva conseguiu sair da África, cruzar oceanos e chegar até Flores. Mas aqui está o problema. Flores nunca esteve conectada ao continente por pontes terrestres completas. Ou seja, qualquer espécie que chegou ali teve que atravessar água. Agora pensa nisso por um segundo. Criaturas com cérebros pequenos, corpos pequenos, atravessando o mar. Como? Hipótese: uso de balsas rudimentares. Hipótese: eventos naturais, como troncos levados por correntes. Fato: não sabemos ao certo. E é exatamente essa lacuna que torna tudo ainda mais fascinante. Porque se Homo floresiensis chegou ali por conta própria, isso implica um nível de comportamento que a gente talvez não esteja preparado para aceitar. Agora segura esse ponto, porque ele conecta com outra coisa: a inteligência. Durante muito tempo, o tamanho do cérebro foi tratado como o principal indicador de capacidade cognitiva. Mas Homo floresiensis desafia isso. Evidência: ferramentas complexas. Evidência: uso do fogo. Evidência: caça organizada. Mas aqui está o detalhe mais interessante. Essas ferramentas são surpreendentemente parecidas com as de Homo sapiens encontrados em regiões próximas. Então, surge uma nova hipótese. E se não foi uma evolução paralela? E se houve troca de conhecimento, ou até contato direto? Não existe prova definitiva disso, mas também não existe prova de que não aconteceu. E isso cria uma possibilidade inquietante. Humanos modernos e hobbits podem ter coexistido, talvez até interagido. Agora, imagina essa cena. 2 tipos de humanos. Um com cerca de 1,70, outro com pouco mais de 1 metro. Compartilhando o mesmo território, caçando, sobrevivendo, talvez competindo, talvez se observando. E é aqui que surge o segundo falso clímax. Porque seria tentador dizer que Homo sapiens simplesmente dominou, como fez em outros lugares. Mas não é tão simples. Não há evidência direta de massacre. Não há sinais claros de guerra. Então, o que aconteceu? Uma possibilidade mais sutil, e talvez mais provável, é a mudança de equilíbrio. Homo sapiens chega, traz novas técnicas, novas estratégias, talvez maior eficiência na caça. Isso altera a disponibilidade de recursos. E em um ambiente limitado como uma ilha, pequenas mudanças têm efeitos gigantes. Agora pensa nisso. Você não precisa exterminar diretamente uma espécie para causar sua extinção. Basta competir melhor, basta ocupar espaço, basta, sem perceber, tirar dela o que ela precisa para continuar existindo. Uma possibilidade mais sutil e talvez mais provável é a mudança de equilíbrio.
Homo sapiens chega, traz novas técnicas, novas estratégias, talvez maior eficiência na caça. Isso altera a disponibilidade de recursos. E em um ambiente limitado como uma ilha, pequenas mudanças têm efeitos gigantes. Agora pensa nisso. Você não precisa exterminar diretamente uma espécie para causar sua extinção. Basta competir melhor. Basta ocupar espaço. Basta, sem perceber, tirar dela o que ela precisa para continuar existindo. E isso leva a uma ideia desconfortável. Talvez Homo florescensis não tenha perdido uma guerra. Talvez tenha perdido uma disputa silenciosa. Agora vamos ainda mais fundo, porque tem algo quase poético e ao mesmo tempo trágico nessa história. Durante quase 950 mil anos, eles sobreviveram a predadores gigantes, sobreviveram a mudanças ambientais, sobreviveram a um ecossistema caótico, mas não sobreviveram à chegada de outra espécie humana. E isso revela uma verdade incômoda. O maior desafio para uma espécie inteligente pode não ser a natureza, pode ser outra inteligência. E é aqui que a história dá a última virada. Sobreviveram a mudanças ambientais, sobreviveram a um ecossistema caótico, mas não sobreviveram à chegada de outra espécie humana. E isso revela uma verdade incômoda. O maior desafio para uma espécie inteligente pode não ser a natureza, pode ser outra inteligência. E é aqui que a história dá a última virada. Porque quando a gente olha para Homo floresiensis, a tendência é ver algo inferior, menor, mais primitivo. Mas essa visão pode estar completamente errada. Eles não eram uma versão falha da humanidade. Eles eram outra solução, outro caminho evolutivo, outro jeito de existir que funcionou por muito tempo. E talvez melhor do que o nosso em certas condições. Agora pensa nisso com calma. Se o ambiente global colapsasse hoje, se recursos se tornassem escassos, se isolamento fosse regra, quem teria mais chance? Um corpo grande com alto consumo de energia ou um corpo pequeno, altamente eficiente? De repente, o hobbit começa a parecer menos estranho e mais adaptado. E isso muda a pergunta final. Porque a questão deixa de ser por que eles desapareceram e passa a ser, se eles tivessem sobrevivido, como seria o mundo hoje? Duas espécies humanas coexistindo, duas formas de inteligência, duas histórias paralelas. Agora imagina isso, civilizações diferentes, culturas diferentes, talvez linguagens diferentes. E aí você percebe, a extinção deles não apagou só uma espécie, apagou uma possibilidade inteira de humanidade. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todos, porque se a evolução já produziu múltiplas versões de nós, e se algumas desapareceram por encontros com outras, então a pergunta que fica não é sobre o passado, é sobre o futuro. Se outra forma de inteligência surgir, ou se a gente encontrar uma, nós vamos coexistir ou repetir o mesmo padrão? E dessa vez, será que a história terminaria diferente, ou nós continuaríamos sendo o fim de outras histórias? E tem um último detalhe, que quase ninguém comenta, mas que pode ser o mais perturbador de todos. Porque mesmo depois de toda essa investigação, mesmo com ossos, ferramentas, contexto, existe algo que nunca foi totalmente resolvido: relatos. Sim, relatos modernos. Agora calma, isso não é prova científica. Isso é importante deixar claro. Fato, não existe evidência científica confirmando que Homo floresiensis ainda exista. Evidência, não há fósseis recentes além do período estimado de extinção. Mas hipótese e relatos locais contam outra história. Na Ilha de Flores, existem lendas antigas sobre criaturas pequenas, humanoides, que viveriam nas florestas. Alguns relatos descrevem seres com cerca de 1 metro de altura, cobertos de pelos, com comportamento inteligente, mas esquivo. Essas histórias são conhecidas há gerações, e por muito tempo foram tratadas apenas como folclore.
Mas aqui está o ponto curioso. Esses relatos começaram muito antes da descoberta científica dos fósseis em 2003. Ou seja, populações locais já falavam de pequenos humanos antes da ciência sequer imaginar que eles existiram. Coincidência? Talvez, mas é aqui que a mente começa a conectar coisas. Hipótese: memória cultural de encontros antigos que foram transformados em mito. Hipótese alternativa: interpretação simbólica de fenômenos naturais. Fato: não há confirmação de sobrevivência atual. Mas agora pensa nisso. Quantas vezes na história mitos acabaram tendo algum fundo de verdade? E mais, quantas histórias foram descartadas até que alguém encontrou evidência? Isso não prova nada, mas mantém uma porta entreaberta. Agora vamos voltar para a realidade concreta. Mesmo que Homo floresiensis tenha desaparecido completamente, a história dele ainda ecoa, porque ela quebra uma das ideias mais enraizadas que a gente tem, a de que evolução segue uma linha reta, sempre melhorando. Não segue. A evolução não tem objetivo, ela testa caminhos, e Homo floresiensis foi um desses caminhos, um caminho que escolheu eficiência ao invés de tamanho, adaptação ao invés de domínio, resiliência ao invés de expansão. E funcionou por quase 1 milhão de anos. Agora compara isso com a nossa espécie. Homo sapiens tem cerca de 300 mil anos, ou seja, eles existiram por muito mais tempo do que nós já existimos até agora. E isso deveria fazer a gente parar por um segundo, porque a pergunta muda de novo. Quem realmente foi mais bem-sucedido? A espécie que dominou o planeta rapidamente? Ou a que sobreviveu por centenas de milhares de anos em equilíbrio com um ambiente extremamente hostil? Não tem uma resposta simples, mas tem uma reflexão inevitável. Talvez sucesso evolutivo não seja sobre dominar tudo. Talvez seja sobre durar. E é aqui que essa história deixa de ser só sobre o passado e começa a tocar diretamente o presente. Porque hoje a nossa espécie está fazendo exatamente o oposto do que garantiu a sobrevivência deles. Estamos expandindo, consumindo, alterando ecossistemas inteiros. E agora, pensa nisso com frieza. Se uma pequena mudança de equilíbrio foi suficiente para acabar com Homo floresiensis, o que acontece quando a mudança é global? A história deles pode não ser só uma curiosidade científica. Pode ser um aviso. E talvez seja esse o verdadeiro clímax dessa história. Não é sobre como eles viveram, nem sobre como desapareceram. É sobre o que isso revela sobre nós. Porque no final, Homo floresiensis não é só uma espécie extinta. É um espelho. Um espelho de possibilidades que existiram e se foram. E um lembrete silencioso de que existir por muito tempo pode depender menos de força e mais de equilíbrio. Agora a pergunta final não é sobre eles, é sobre a gente. Se o mundo se tornasse tão hostil quanto Flores foi um dia, nós conseguiríamos nos adaptar ou seríamos só mais uma história que alguém no futuro tentaria reconstruir com ossos, tentando entender onde foi que tudo começou a dar errado? E talvez, quando esse momento chegar, a gente finalmente entenda que ser maior nunca foi a mesma coisa que ser mais preparado.